Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à primeira aula do curso de Fundamentos de CI e CD, cara. Introdução em Fundamentos de CI. Qual é o objetivo dessa aula aqui, galera? A gente vai apresentar para vocês esse universo. Cara, isso aqui virou uma área, galera, da computação. Antigamente isso era uma coisa, galera da rede. Não, isso aqui evoluiu. É um negócio muito bacana e eu gosto sempre de falar aquilo que eu comentei no módulo da apresentação. Esse módulo aqui, ele é uma continuação daquele módulo de controle de versão. Vocês viram lá as diferentes formas de fazer controle do fonte de vocês, mas tem uma coisa que vai além disso, de por que a gente faz aquilo, a gente vai ver agora aqui. Tá legal, galera? Então o que a gente vai ver hoje? Então eu vou explicar para você a motivação, por que esse negócio acontece, explicar para vocês o conceito de integração contínua, tá? E vou apresentar para vocês o GitHub Actions, tá? Que é bem simples, é bem rápido, não é um negócio muito complicado, mas é legal de vocês entenderem o que acontece nele, tá bom? Vamos lá. Motivação. Primeira coisa que vocês têm que entender, eu acho que vocês já sabem, são da nossa área. Cara, a forma como a gente desenvolve software hoje não é a mesma que a gente desenvolvia 30 anos atrás, na época que eu comecei a programar, essas coisas que eu entrei na universidade. Pessoal, evoluiu muito, tá? E a gente desenvolve hoje usando muito framework, usando diferentes tipos de itens. E a gente começa a ver o seguinte: você tem hoje em dia a ideia que você constrói software de uma forma muito pesada, muito rápida. E às vezes você tem que gerenciar o mesmo software rodando em lugares diferentes, com leves alterações, porque você tem muitos clientes, eventualmente. Então você tem versões diferentes da mesma coisa sendo rodando. Você não tem um software só rodando, você tem uma versão dela rodando para diferentes clientes, tá? E outra coisa que ficou muito comum no mundo moderno é você ter equipes que estão trabalhando para desenvolver o software em paralelo e pior, em lugares diferentes. Antigamente já era todo mundo junto, agora não, duas equipes, agora em lugares diferentes. Agora uma está em outro país, tal. Então o que a gente está vendo é que a nossa área tem eterna mudança, está evoluindo sempre, tá? E uma coisa interessante quando a gente começa a pensar em software é que a gente vê que se mudar o software é uma coisa comum. Então, assim, quando a gente pesquisa a área, tem um artigo da onde eu tirei essas informações aqui, que vai estar nas referências depois. Ele mostra, ele sim, dá uma ideia pra gente, dentro da classificação do que está sendo proposta por esses autores aqui, do artigo, os tipos de correção que os softwares sofrem durante a sua vida. Então é legal a gente entender o que está acontecendo. A primeira é a manutenção de correção, tá? É aquela que a gente tem que fazer para o software ter as funções diárias dele de funcionamento, continuar colocando tal. Quando aparece um bug, entendeu? Quando está sendo desenvolvido tal. Então, a gente está corrigindo o software, tá? Para manter funcionando e durante o desenvolvimento, tá? Então, tem coisas que vão acontecendo. Você vai descobrindo uma certa coisa que na operação que precisa ser consertada, larga um patch de segurança, as correções de emergência. Descobrimos uma brecha aqui e tal. Então, tem essas manutenções corretivas, que é para manter um negócio bacana e tal. Elas são basicamente 21%, em média, 21% do que a gente coloca. Depois tem as manutenções adaptativas. O que significa isso? É que lembra que às vezes você altera uma coisa e outra que não tem nada a ver com aquela alteração afetada por aquilo? Tipo, acontece uma modificação, de segurança que exige um novo certificado. Porra, lá um monte de gente vai ter que ser alterado para aquilo. Você vai alterar um banco de dados, vai ter que alterar uma rota e assim por diante. Então tem certas manutenções que elas exigem adaptação de certos pedaços do software dada mudanças em outros, tá? Então esse tipo de manutenção aí a gente chama de manutenção adaptativa e elas representam mais ou menos um quarto delas. Tem as manutenções que são as mais legais, cara. São aquelas que dão dinheiro para os projetos. São as manutenções de aperfeiçoamento. Significa, você entregou um software, está funcionando e o cliente gostou e quer que você continue melhorando, continue adicionando features, funções nele lá, tá? Então esse cara aí, ele deixa às vezes o software mais rápido, deixa o software mais... a gente fez um software versão web, a gente quer uma versão embarcada, né, nativa no Android. Não, agora a gente melhorou aqui o fluxo das imagens, não sei o que. Então,
A ideia desse software aí dessas manutenções aí, são aperfeiçoar o software. Elas eventualmente podem corrigir alguma coisa, mas o objetivo dela é aperfeiçoar um comportamento que já está funcionando, é aceitável, mas ele existe, mas você quer melhorar ele de alguma coisa, de alguma forma, tá? Então esse que é o bacana desse cara aí. E eventualmente tem outras manutenções que não aparecem, mas é a parte de documentação, a parte de melhoria do código para tornar ele mais fácil de manter. São coisas às vezes que não aparecem na interface, mas elas têm um impacto muito profundo no projeto, tá? Essas manutenções de aperfeiçoamento, elas são basicamente 50% das que foram medidas aí pelos autores do artigo. E tem uma manutenção que ela é muito difícil de acontecer, é rara, que é a manutenção preventiva, tá? Que ela impede a degradação do sistema, tá? O que acontece? Ela detecta que o sistema vai entrar no problema e antes do problema acontecer a gente faz uma manutenção sabendo que alguma coisa pode acontecer e tal. Ou então aparece uma nova forma de você criar uma redundância para um módulo importante do sistema tal. Então esse tipo de manutenção que antecipa um problema, vou dizer assim, ela é proativa, né? Ela não é reativa. Ela acontece antes das coisas se desenvolverem. Essas manutenções preventivas, elas já, assim, envolvem um contrato de manutenção do sistema muito bem descrito e envolve um processo de desenvolvimento bem avançado das empresas, tá? Mas vocês podem ter certeza, cara, manutenção nenhuma dessas coisas é fácil. Por quê? Todo mundo entende uma coisa importante nisso aí. Às vezes você faz uma modificação, ela tem um impacto muito profundo. E às vezes você faz uma manutenção, o impacto dela, uma mudança, só causa impacto depois. Tipo, você faz num tempo, aí não acontece, depois espoca. Aí quando você vai querer entender o que aconteceu, você vai ter o trabalho de procurar entender por que houve uma mudança, aquele negócio todo. Então, o que as pessoas entendem rápido? Que desenvolver software é um projeto de manutenção de risco. Porque o teu projeto tem probabilidade, ele tem uma possibilidade de falhar, de dar errado, tá? E algumas dessas falhas são causadas por essas modificações, tá? Então, gerenciar as mudanças que acontecem no projeto não é só também gerenciar a mudança no software, é gerenciar o rastreio do que levou uma mudança a acontecer. Qual foi a decisão que alguém tomou que levou uma certa coisa a ser implementada, ser alterada, ser adaptada, ser corrigida e assim por diante. Então, é necessário uma estratégia para você controlar essas alterações, tá? Principalmente quando você pensa que acontece um problema, como é que você faz para voltar para uma versão do software? O mais rápido possível é que aquela versão seja estável, ela não cause o mesmo problema. Então, esse tipo de coisa não é fácil de fazer na mão. Pessoas tentavam fazer isso aí, é difícil. Então, quando você começa a entender que gerenciar manutenções é gerenciar risco, você começa a ver que isso é uma tarefa muito complicada e que é necessário um entendimento melhor de que você tem requisitos que são funcionais e requisitos que são de qualidade, que são os drivers do sistema, tipo a robustez, elasticidade, manutenibilidade, usabilidade, compliance com leis, né, que a gente chama de legalidade, né, o sistema é legal. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que a manutenção do software ela vai fazer essas alterações com o único objetivo, é manter o software útil naquele ambiente que ele está funcionando. Tal. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? É que às vezes a gente acha que o desenvolvedor, porra, tá tranquilo, mas não, cara, o desenvolvedor faz muita coisa. Eu tô listando aí. Entender sistema, localizar documentação, manter documentação, entender função, adicionar função, encontrar erro, corrigir às vezes, responder pergunta de alguém que opera o sistema. Isso é muito normal. Em alguns lugares, o cara desenvolvedor, ele que tira a dúvida de operação. Fazer reestruturação, refactor de código, de design, excluir coisa obsoleta, fazer limpeza, gerenciar alteração. Cara, isso aqui é muito complicado, entendeu? E aí qual é o problema disso tudo? Você vê que os desenvolvedores, eles não necessariamente têm que saber tudo de hardware e software. Duvido muito que todos os desenvolvedores entendam as plataformas de hardware, as plataformas de placas de rede, como é que funciona um stack dentro de servidor dentro de uma gestora de hardware, tipo, eu vou colocar ali dentro do data center um monte de servidor. Faz diferença as máquinas estarem perto? Faz, cara. Você sabe o que diferença faz?
ela está ligada com placa de rede de fibra ótica ou não. Ou então você entender o impacto de uma GPU dentro de um sistema que tem uma feature de aprendizado de máquina, de inteligência artificial. Então, os desenvolvedores não sabem tudo. Tá? E dois, eventualmente eles vão ter dificuldade de gerenciar essas prioridades, porque eventualmente tudo é prioridade, né? Chega tudo é prioridade, tá? E tem problemas que são causados no desenvolvimento de software que não tem nada a ver com o negócio, problema técnico, rede, não sei o que a gente não sabe, tá? Encontrar problema às vezes é difícil. E olha que uma coisa que é muito comum. Algumas pessoas têm a ideia de que o desenvolvedor júnior vai aprender bem resolvendo bug, tá? Aí tu pensa, minha nossa, cara, o cara vai fazer a tarefa mais perigosa do sistema, é o cara que menos tem experiência, tá? Então às vezes acontece isso. E compromisso, né? Tipo, às vezes as pessoas não querem se comprometer com alguma coisa com medo da consequência dela, então ela evita tomar decisão, tá? Então o desenvolvedor ele tem uma carga de responsabilidade muito grande sobre coisas que, em tese, não deveriam causar isso nele, tá? Por quê? Porque isso aí gera um enorme problema para uma empresa. Esses aqui são alguns. Primeiro, rotatividade pessoal. Tá? Lembra comigo, se você tem uma equipe que desenvolveu um software e todo mundo sai daquela empresa, a empresa vai ter um gasto extra para quando entra alguém para dar manutenção daquele software, ela vai gastar tempo para entender aquilo que está acontecendo, tá? Então, se você consegue manter uma equipe que desenvolveu o software na empresa durante muito tempo, dando manutenção naquele software, fazendo outras coisas, eventualmente a manutenção daquele software que está lá vai ser mais baixa, tá? Outra coisa é ficar bem claro para o desenvolvedor na época que você, no momento que você está contratando ele, a responsabilidade que ele tem, deixa claro isso, tá? Acho que é muito chato o desenvolvedor não entender a responsabilidade, porque isso não foi explicado para ele, tá? Tipo, manter sistema entregue e tal, não sei o que, sendo que, tipo assim, olha o que assim, já aconteceu comigo. Eu estar trabalhando num sistema, tem um prazo de entrega para entregar alguma coisa, aí um projeto anterior que eu trabalhava deu um problema, eu tive que parar porque me chamaram para fazer lá o ajuste, fazer o bug fix, fazer a correção, tal, papá. Mas quando eu voltei, ninguém quis contar o tempo que eu gastei lá aqui no meu projeto para me dar mais tempo ou diminuir o escopo, entendeu? Aí isso foi muito chato, entendeu? Então é um negócio bem, bem complicado. Isso não é incomum, tá? Outra coisa é competência, né? Se você tem turnover, o que se acontece? Pô, pessoas que não conhecem o projeto às vezes não sabem as decisões que foram tomadas, porque não é nem que ela queira, ela vai atrás, mas ela não encontra lugar nenhum. Por que alguém fez daquele jeito? Por que mudaram pra cá? Perde-se tudo, tá? E tem programas que, cara, eles vão se tornando cada vez mais problemáticos. Eu soltei um meme um dia desse aí, que bancos ainda gostam de sistemas com COBOL. Não porque a linguagem é velha, é porque tá funcionando e ninguém quer trocar, entendeu? Então tem programa que envelhece e se torna difícil dar manutenção porque você não encontra dev que é capaz de dominar aquela tecnologia, tá? Então é um negócio que é complicado o custo de manutenção quando você pensa nessa perspectiva, tá? Então assim, quando você pensa desse jeito, como é que seria o ideal, cara, quando você está pensando nesse tipo de manutenção? Você ao desenvolver um sistema, as pessoas que já conseguirem mapear, tipo, cara, qual área desse sistema aqui tem alto potencial de causar problema e tem um custo de manutenção alto? 2. Que tipo de proteção a gente tem que fazer para alguém modificar esse negócio? Tem que ter aceitação de alguém? Tipo, a gente tem que criar um comitê que permite, que habilita uma manutenção a ser feita? Às vezes uma manutenção em um certo lugar é tão complicada que precisa de uma autorização alta para alguém poder mexer naquele código. Isso é muito normal, tá? Dependendo do sistema que você faz, tá? Porque você tem que tomar cuidado com a implementação que pode prejudicar o sistema e reduzir a capacidade de manutenção dele. Tipo, o que eu quero dizer com isso aqui? Gambiarra, cara. Às vezes o cara faz uma gambiarra para resolver um problema, mas ela atrapalha, ela dificulta, ela impede uma manutenção futura pela forma como ela foi desenvolvida ou foi feita na correria sem pensar, tá? E lembrar que a manutenção do software, o custo dela está totalmente direcionado ao custo das mudanças que estão sendo implementadas. Então, quando você consegue entender ou fazer uma previsibilidade, né?
desculpa aí. De quanto é que vai custar manter o software, você consegue fazer um orçamento. Pô, olha, fez o projeto aqui, o primeiro ano de desenvolvimento, agora depois que a operação, a gente vai cobrar isso aqui de você. Por quê? Você vai tentar predizer qual a parte do sistema que é mais difícil de manter, o custo disso aí. As mudanças que você acha que vão ocorrer, que vão pedir, vão sempre solicitar uma coisa aqui, vão solicitar uma modificação aqui, vão colocar uma feature nova aqui, tá? E você conseguir mapear isso aí, entendendo, tipo, cara, no início a gente tem um certo custo, esse custo vai diminuindo e a gente consegue manter uma pessoa que fez esse software, que com esse software aqui, sempre acompanhando ele dentro da empresa tal, fazendo gerenciamento. Então isso aqui, cara, é um negócio interessantíssimo, mas tu fica pensando, uma pessoa fazer isso aqui, cara, ia ser muito complicado. Daí tem essa área aqui que é a agência de configuração. Ela é muita coisa, tá? Mas o que você tem que lembrar? São esses fatos aqui. Primeiro, que mudança é inevitável. Eu já falei isso algumas vezes em algumas aulas para vocês, mas eu sempre gosto de repetir. Software que não está sendo modificado, não está sendo usado. Então assim, como é que tu sabe que o teu software está fazendo sucesso, está rodando, está direitinho? As pessoas estão muito pedindo coisa, está dando bug, não sei o que. A natureza do software está sendo testado, sendo escrutinado, entendeu? Então assim, mudança é inevitável. Só que, por ser inevitável, a gente já sabe, a gente tem que controlá-las. A gente precisa gerenciá-las, na verdade. Então daí tem essa área chamada agência de configuração. Ela tem várias sub-áreas, ela tem várias coisas, tá? Então assim, você precisa ser capaz de auditar o processo de desenvolvimento e o processo que gerencia essas mudanças, tá? Por quê? Isso aqui que é a pergunta. Todo engenheiro de software precisa se preocupar com o modo como as alterações são feitas, porque você precisa rastrear aquilo que foi modificado e as consequências daquilo no projeto, tá? Por quê? Às vezes uma decisão de uma liderança que causa uma modificação tem impacto profundo e eventualmente você precisa saber, cara, não vou desfazer uma coisa porque aquilo foi tomado por uma decisão. Então, às vezes assim, não é incomum, vou falar para vocês, não é incomum uma coisa que foi pensada muito para ser alterada, para ser feita, no futuro, assim, não muito longo, a médio e curto prazo, alguém desfaz simplesmente porque não entendeu e não sabia por que aquele negócio tinha sido feito daquele jeito. E causa problema. Tá? Então, a agência de configuração, ela tem vários aspectos. Tá? E esses aspectos aí são as coisas que a gente observa. Como que é o requisito, o projeto, o código, os testes e a documentação. A gente observa esses caras aí. Tá? Porque todos eles sofrem mudanças. Requisito sofre mudança, projeto sofre mudança, código sofre mudança, teste sofre mudança e documentação sofre mudança. E a gente tem que ser capaz de entender e rastrear cada uma dessas mudanças, porque elas afetam tudo. Tipo, um requisito mudou, onde é que ele afeta o projeto do sistema, onde é que ele vai afetar o código, que testes são afetados, como é que isso afeta a documentação. Tudo isso é rastreado. Por que aquele requisito mudou? Por que alguém alterou aquele requisito? Ou então pior, você está fazendo uma alteração no código. Esse código que você está alterando, ele continua atendendo o projeto e não feriu nenhum requisito? Ele continua atendendo o requisito e tal? Cara, isso aí são dúvidas que às vezes as pessoas não conseguem responder, porque tem que analisar muita coisa que passa por muito projeto. E lembra, eu estou falando de projeto pequeno, estou falando de projetos enormes, tá? E isso é um reflexo do nível de maturidade da empresa. Por exemplo, aqui eu coloquei o nível CMM, entendeu? Mas existem outros, tá? Mas o ponto todo é, quanto mais você sobe na escada de qualidade do processo de desenvolvimento e na sua capacidade de gerenciar as mudanças, mais você subiu a qualidade do software que você produz e da empresa que você está atuando, tá? Então, a gente coloca que normalmente as empresas top, entendeu? As world class, elas têm um sistema de configuração bem cri-cri, porque elas sabem o custo de não ter. Essa vai ser uma coisa muito importante, tá? Então, quando você usa um sistema de gerência de configuração bem adequado, você começa a se alinhar e você sabe que você está construindo o sistema correto, você sabe que você está testando de forma adequada, você sabe que quando você está fazendo as alterações, está fazendo as alterações de forma correta e com cuidado. Isso é um negócio legal, tá? Por quê? Você consegue diferenciar aquilo que é importante daquilo que não é, controlar as alterações não essenciais.
Garante que as decisões que levaram algumas coisas a acontecer são rastreáveis e podem ser recuperadas. Você aumenta a responsabilidade das pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, legal, tipo, um cara desenvolve um negócio porque alguém pediu, aí alguém dá a bronca. Aí ele fala assim, pô, quem que mexeu nesse negócio aqui? Foi o fulano. Aí o fulano, cara, mas pô, não sei o que, quem te mandou fazer isso? Foi tal, onde que tá dito que... Aí o cara não sabia, pô, o cara veio, falou na boca e tal, não. Isso aí é coisa de empresa de fundo de quintal. Lugar sério, cara, o cara só faz algumas modificações quando ele tem autorização do líder, do gerente, não sei o que, papapá. Isso aí, cara, por incrível que pareça, isso reflete no software numa melhoria geral da qualidade dele. Por quê? Não acontece bagunça de qualquer jeito, cara. É um negócio bem legal, tá? E o bacana, quando acontece alguma coisa errada, as pessoas vão atrás do que causou o erro, não necessariamente para punir alguém, é para entender por que o erro aconteceu para que ele não aconteça de novo. Outras engenharias fazem isso há séculos, cara. Séculos. Tipo, engenharia naval, engenharia aeroespacial. Cara, obviamente são exemplos extremos, mas eles aprendem muito com os erros dele. Aconteceu um erro, um acidente, não sei o que, cara. Eles vão escronetear para entender o que aconteceu, cara. Não, o que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo. Uma empresa bem madura de desenvolvimento de software, ela faz isso. Ela rastreia tudo para entender como a gente evita disso aqui acontecer. E não só de evitar coisas de acontecer. Elas às vezes estudam um fluxo de, cara, como é que a gente poderia melhorar para isso aqui ficar mais leve, mais rápido, sem perder a qualidade. Então é um negócio bem legal, tá? Daí vem a gerência de configuração. Então ela tem a identificação, controle da configuração, acompanhamento, auditoria e gerenciamento da entrega, tá? A gente faz muita coisa aqui, só que dentro da área, aqui no nosso modo, a minha base é assim, a gente não precisa saber tudo. A ideia é que vocês entendam que isso aqui existe, vocês obviamente podem ir atrás depois e procurar, tá? O que a gente viu lá de gerenciamento de versão é esse cara aqui, tá? Foi a primeira parte do nosso software, lá do nosso grupo, do nosso módulo aqui. De vocês saberem gerenciar o código de vocês. Agora a gente vai continuar, tá? Com integração contínua e depois automação, tá? Então, qual é a parte que a gente vai ver agora? A integração contínua. Então, esse que é o nosso objetivo aqui. Controle de versão a gente já viu um pedacinho dele com o Git, vocês já tiveram um vislumbre de como ele funciona, tá? Mas agora vem a parte de integração contínua. Então, o que a gente pode pensar da integração contínua, da forma como ela funciona, da forma como a gente gosta que ela atua e tal. Primeiro a gente tem que entender. Ela é uma prática essencial, integral, hoje, no desenvolvimento de software. Você não deveria fazer software hoje sem usar esse tipo de estratégia. Por quê? Ela melhora a eficiência, qualidade e a colaboração das equipes. Principalmente esse negócio de colaboração. Isso eu gosto de repetir sempre, tá? Outra coisa, Continuous Integration, ou integração contínua, ela preconiza a automatização. Isso aí que eu acho que eu gosto de bater o ponto. Galera, tem certas tarefas que você não deveria se preocupar em fazer. Você deveria fazer uma vez. O que é? Automatizá-la. E ponto. Por quê? É maçante, cara. Ficar repetindo a mesma coisa, copiando código de um lugar para o outro, gerenciando, iniciando build, não sei o que. Cara, não vivam mais no século... O século XX acabou, cara. Isso aí é coisa da década de 90, fazer make, não sei o que e tal. A gente está num mundo onde a gente pode automatizar muito dessas coisas, tá? E uma coisa importante é que aquilo que vocês aprenderam no controle de versão é, cara, fazer integração do código frequente. O que significa isso? Evitar merge hell. Merge hell, cara, é um dos problemas mais crônicos que a gente vê no desenvolvimento de software, porque as pessoas continuam desenvolvendo software. Está falando que está fazendo Agile, mas na verdade está desenvolvendo software como o pessoal desenvolvia na década de 90, cara. Cachoeiro, waterfall. Uma etapa atrás da outra. Em vez de fazer toda hora aquele negócio acontecendo junto, todo mundo saber o que está acontecendo, tá? Então, uma forma eficiente de desenvolver software é todo mundo incrementar, integrar com muita frequência. Tipo assim, uma vez ao dia seria o ideal, tá? Não no final da sprint, que é o que acontece comumente, tá? Mas por que as pessoas não fazem isso?
Falta de cultura. Basicamente é falta de cultura, tá? É porque a cultura do waterfall ainda resiste no imaginário e no inconsciente popular. Aí, cara, os sêniors não conseguem passar uma novidade dessa para os júniors. Os júniors, quando viram o sênior, replicam. E assim vai a cultura de desenvolver software sem integração contínua continua. E o mais louco possível, as ferramentas são feitas para dar suporte a isso, mas as pessoas não usam. Olha a loucura, né? Então, lembrando aí, a CI esse negócio de CI, cara, é antigo, brother, porque muita gente já tinha sacado. Olha, desde a década de 70, quando tinha, sei lá, 3 computadores no mundo, alguém já tinha entendido que tem certas coisas que é melhor fazer automaticamente do que ficar fazendo manualmente, tá? Então, por quê? Reduzir falha, cara. Tá? Integrar continuamente o software reduz as falhas, porque todo mundo está vendo a mesma versão. Olha, eu estou falando, isso aí na época que tinha pouco computador, década de 80 e 90, ela começou a se tornar mais popular porque as pessoas começaram a ver que havia mais computador, mais gente desenvolvendo. Numa época que a rede de computadores ainda era uma coisa insípida, cara. Não tinha nem internet, às vezes eram locais sempre. Mas até nessa época as pessoas viam valor nisso. E aí que começa o ponto todo. O Butch escreveu esse livro aqui chamado Continuous Integration, em 1994. Galera, 30 anos atrás, cara, se você olhar isso aí, você vai pirar. Como o cara descreveu ela 30 anos atrás, problemas que a gente ainda tem hoje, a gente vive hoje ainda no desenvolvimento de software, tá? E o Martin Fowler, agora nos anos 2000, fez a integração contínua, integration no site da ThoughtWorks. Daqui a pouco eu mostro para vocês o site dele, tá? O Martin Fowler continua sendo um dos grandes nomes no desenvolvimento de software. O blog dele é fantástico. Eu vou referenciar em vários lugares aqui durante o curso para vocês verem como é importante a gente acompanhar os caras que são as referências na nossa área, tá? E assim, CI é prática padrão, mas assim, você tem que lutar por ela, porque as pessoas que não entendem ela vão achar às vezes que esse negócio aí pode te atrapalhar, não sei o que, tal. É cultura. Aí é o trabalho do desenvolvedor que sabe fazer essa cultura pegar, tá? Então, no início as pessoas faziam tudo na mão. E era comum, cara, gerar arquivo make, batch, o scriptzinho que eu copiava de um lugar para o outro, fazer a parada. Eu cansei de fazer isso, tá? Aí o que aconteceu? A partir de meados dos anos 2000, começaram a aparecer muitas dessas ferramentas. E o Jenkins, cara, eu conheci o Jenkins acho que 2011, 2012, cara, era sensacional, cara. Você tinha uma interface, a galera subia, ele ia no repositório, ele detectava o commit, ele puxava o software, fazia o build e dava um relatório. Então todo mundo conseguia saber no final do dia, pô, jogamos todo mundo software lá no negócio, o software tá buildando, cara. Quando é que vai sair uma release? Vai sair uma release sexta-feira, mas todo mundo tava jogando o software lá no repositório funcional, cara. Isso era uma coisa bacana. Pessoal, eu já fazia isso com o pessoal que eu trabalhava em 2011, 2012, cara. E hoje tem gente que não faz isso. E o mais legal, esse tipo de software no ano 2000 era caríssimo de ter. Hoje em dia você tem suporte a esse tipo de coisa, que era uma ferramenta de milhares de dólares uma licença. Hoje você tem isso de graça. Então assim, fazer software com qualidade hoje, assim, tipo, não faz sentido não fazer, cara. Antigamente tinha um impedimento de custo, de tempo. Hoje em dia isso não existe mais. Então, assim, é realmente a questão da pessoa saber e colocar a cultura como uma coisa importante. Então, assim, aí eu digo assim, o que deu o ramp up dessa parada? Cara, o Git. Isso eu não vou, por isso que eu falo pra vocês que o Git ele foi um marco, tá? Eu trabalhei com CVS, Subvest, cara, mas quando apareceu o Git, cara, foi outra coisa. Porque o sistema dele já fez uso daquele negócio que eu comentei com vocês, de guardar o repositório inteiro. E você viu as abordagens, a gente estudou as abordagens. Git Flow, GitHub Flow, Trunk Base e assim por diante, tá? Então, você tem formas de gerenciar esse negócio de forma mais controlada, dependendo do projeto, porque cada projeto pode ter sua forma, a sua necessidade de controlar as mudanças, tá? E aí você vê as ferramentas de automação. E aí eu digo para vocês, o GitHub ele entra assim com um exemplo fantástico, porque muita gente usa ele, tá? E ele já te permite ter uma ferramenta de gerenciamento e automação das coisas na própria infraestrutura. Tu não precisa pegar alguma coisa externa. Então é um negócio bem legal de você utilizar, tá? E, pô,
sem cobrar nada. A não ser que você esteja fazendo um projeto fechado e tal, ele vai ter algumas limitações, tá? Mas, pô, se tu tá fazendo trabalho da faculdade, um projeto TCC, não sei o que, cara, pode usar, cara, é tranquilaço, tá? Vantagem de usar CI. A primeira que é a mais óbvia de todas. Você detecta erro mais rápido. Porque você faz o processo logo todo. Você não vai esperar pra fazer o build, fazer o negócio, subir a primeira versão, só depois. Não. Da primeira versão você já está fazendo o templatezinho da aplicação funcionando, você só vai incrementando ela. Tá? Feedback rápido sobre a qualidade do software. O aumento da qualidade especificamente por causa do processo. Você torna realmente o processo ágil, cara. Não é só papo de comércio, de marketing e tal. E você colabora, as equipes fazem uma colaboração realmente mais de verdade. Não fica aquele negócio que acontece uma vez a cada 2 semanas. Tá? Então é um negócio legal. Então, e CI, Continuous Integration, é a base, ele é o fundamento, ele é o basilar, entendeu? De Continuous Delivery e Continuous Deploy, dos dois CDs que vem depois, tá? Então, para você ter Continuous Delivery, tem que ter tido Continuous Integration. Não dá para fazer Continuous Delivery assim. Por quê? É um processo de automação, a gente quer automatizar as coisas, tá? Então, se o software não está integrado e funcionando corretamente, como é que você garante que ele está pronto para ser entregue a qualquer momento? Ou melhor, como é que você garante que você pode automatizar um processo de implantação? Tá? E isso aí é o santo graal do desenvolvimento de software. Você chegar a um ponto em que, comitou num branch uma certa qualidade, automaticamente o software é implantado. E ele faz tudo automatizado, tudo certinho. Tá? Então, por isso que eu digo que Continuous Integration é uma coisa que você pode fazer sozinho em casa. Mesmo o teu projeto hobby, o teu TCC, teu PIB, que você pode... Esse cara aí é a base para os outros. Tá? Então, assim, é uma cultura que você tem que ter desenvolvendo as coisas que você faz no seu dia a dia. Vamos continuar aqui. Como é que a gente começa? Então, assim, isso é uma arte também, tá? A hora de começar essas coisas. Primeiro, comece com uma equipe pequena e um projeto simples. Acho que esse é o primeiro passo para você saber que as coisas estão funcionando bem. 2. Use uma ferramenta de CI que seja fácil de configurar. Eu digo para vocês, cara, GitHub Actions é a primeira. Comece com um conjunto básico de testes. A ideia toda é incremental. Pega um pedaço do software e faz nele. Aí funcionou, aí tu vai disseminando pro resto, entendeu? A ideia é que você chegue a um ponto de automatizar o máximo de coisa possível. Tá? Por quê? Para deixar o desenvolvedor fazer somente aquilo que ele precisa fazer, desenvolver, cara. Tipo, quem vai fazer... quem que vai colocar o teste no certo? Não, isso já é automático. Quem que vai copiar o código? Não, ninguém precisa copiar, isso é feito automático. E assim por diante. Tá? Você vai monitorando o processo enquanto o software está sendo desenvolvido e o processo de Continuous Integration vai evoluindo de acordo com o processo de desenvolvimento também. Tá? Então, para o nosso módulo aqui e é o stack que a gente quer propor para vocês usarem no Web Academy é o GitHub Action, tá? Então a ideia é que vocês usem ele no stack de vocês, tá? Porque todo mundo vai comunicar, é mais fácil, tal, tem aquele negócio todo, tá? Então, bora falar do GitHub Actions. Primeiro, o que é ele? Cara, ele é uma funcionalidade do GitHub que permite que a gente que tem projeto lá consiga automatizar fluxo de trabalho. Cara, e é suave na nave demais. É muito legal o que ele faz, cara. Ele permite que você construa, teste e implante o código sem sair do GitHub. E o mais legal, o pessoal não fala, ele tem uma infraestrutura em nuvem dele que ele permite que você use de graça. Você pode subir uma máquina, vocês vão ver isso nas próximas aulas. Você pode subir uma máquina lá, uma máquina Linux, uma máquina Windows, uma máquina iOS, uma máquina macOS, né, tal. E joga um software para lá e testa. É uma infraestrutura própria dele lá. Professor, como é que funciona isso? Cara, a Microsoft gerencia por baixo, né? Obviamente você sabe que o GitHub é da Microsoft. Mas, cara, isso aí para projeto gratuito você tem, cara. E agora tem o Copilot aí que eles estão querendo colocar, que a gente usa ele pra caramba para desenvolver as coisas dentro do GitHub. Para você desenvolver software com mais qualidade, tá?
O GitHub Actions utiliza um arquivo YAML para definir as etapas. É bem simples, cara, não é um negócio complicado não, tá? E esse script aí é executado e vai... Você coloca as ordens que você tem lá, e ele é uma linguagemzinha de programação. Você consegue fazer condicionais, coisas do tipo assim. É um negócio bem legal, tá? Mas assim, vocês vão perceber que a linguagem dele é dele. Se você for para um produto diferente, vai ter uma alteração, mas vai ser uma coisa que você vai ver que vai fazer coisas similares, tá? O legal é que você pode associar ações aos eventos. Isso aqui é o bacana do GitHub Actions. Tipo assim, o cara fez um pull request. O que tem que acontecer? O cara fez commit numa certa branch. O que tem que acontecer? O cara puxou... O que acontece? Eu quero toda quinta-feira à noite. O que tem que acontecer? E assim por diante. Tá? Então, a gente vai ver aqui o objetivo hoje da primeira aula, vocês terem contato com esse cara e vocês aprenderem as formas mais básicas de entender essa relação dos eventos com as ações, tá? E vocês vão entender também por que é chamado de GitHub Actions, tá? E o legal cara, mais que um monte de plataforma. Então, assim, você sabe que o GitHub dá suporte a muitas plataformas. O GitHub Actions não é as mesmas que o GitHub dá. Então, assim, C++, C, Java, Python, TypeScript, JavaScript, Perl, PHP, sei lá, Go, vai. Tu imaginar, cara. Você usa a mesma ferramenta, esse que é o bacana. Então você tem um processo bem legal. E você usando uma IA para te dar suporte do que fazer, cara, as coisas fluem muito mais rápido, tá? Então assim, eu digo que se você é aluno de graduação, se você é aluno de pós-graduação, tal, eu diria para você, cara, usa. Obrigatoriamente use, cara. Por quê? É uma boa sinalização de que você está aprendendo, mesmo durante o seu projeto de pesquisa, dentro da sua carreira na graduação, você está tendo contato com uma forma moderna, uma forma adequada de desenvolver software no mundo que nós vivemos hoje, tá? Então, você vai entender que existe fluxo de trabalho, você vai começar a incorporar aquela ideia de que eu sempre falo. Cara, desenvolvedor não é a mesma coisa que codador, ficar codando. Ficar digitando código não é desenvolver software. Desenvolver software é fazer software que é testado, que é verificado, que é validado, que é buildado, que tem um interação contínua. Codificar especificamente o negócio sem fazer teste, sem entender. Cara, isso é só um pedacinho. É muito mais. Então, realmente faz parte do processo de amadurecimento de uma pessoa saber usar essas ferramentas, tá? E como eu gosto de dizer, usa aos pouquinhos, mas começa utilizando, tá? Por quê? O GitHub Actions, ele é um automatizador de coisas. Olha o que eu vou falar agora que é bacana. Ele pode te dar, assim, ele te dá o comando de um prompt, não confunda prompt de IA, tá? É o prompt de um comando de um sistema operacional. Você tem acesso ao terminal de um sistema operacional. Onde você pode fazer um comando simples. Ou você pode carregar um script que já tem um monte de coisa pronta. Dentro do GitHub Actions, esses scripts que já tem um monte de coisa pronta que você pode pegar, reaproveitar e executar, são as actions. Então o GitHub Actions, na verdade, é um marketplace que não cobra nada, é tudo de graça, tá? De scripts com coisas prontas para você utilizar para automatizar o teu processo. Se não tem tudo, você pode fazer o seu e colocar lá, ou fazer o seu e acionar direto dele aqui. Você pode chamar ele para acionar um script que você colocou na máquina lá, por exemplo, tá? Então assim, as actions, que são esse ecossistema aí, é o que você tem que estudar para entender o que ele pode me ajudar, o que ele pode automatizar minhas coisas para fazer. Que é um negócio bem bacana, tá? Seguro e confiável, pero no mucho. Cara, é Microsoft, cara. É legal, é bacana, tal, mas assim, esse aqui é o que ele fala. Nenhuma empresa vai dizer que seus produtos têm seguro e não confiável, tá? Isso aqui a gente já falou. Custo-benefício. Nota 10 pra isso aqui, tá? Se você não vai fazer nenhum projeto secreto, nenhum negócio não sei o que, faz aí, cara. A nossa área, a gente tá toda hora se ajudando, colaborando e tal. Então, assim, você fazendo software no repositório aberto, você tem acesso a um monte de coisa bacana, tá? Então, eu acho que não tem problema nenhum. A não ser que você esteja fazendo um negócio realmente com problema, sigiloso e tal, papapá. Aí você vai ter que usar um repositório privado. Fora isso, nem te preocupe. Alternativas.
tem GitLab, tem Google Build, Jenkins. Assim, alguém usa Jenkins ainda? Usa, cara. Por quê? É o seguinte, pessoal. Tem lugares em que você não vai poder usar uma ferramenta web. 2. Você não vai poder conectar na nuvem para fazer nada. Por quê? Sigilo. Aí o cara pergunta, como é que tu vai conseguir montar um projeto local para fazer as coisas? Um sistema local de repositório. Tem muitos aí, cara. O Jenkins é um. E tem plugin para tudo, cara. Então você pode montar um servidor de Git, um servidor de Jenkins dentro de uma rede interna e fazer toda a automatização que você quer, cara. É muito legal, tá? Então, para projetos que você não pode abrir para uma rede externa, você pode usar o Jenkins internamente. Então, é uma alternativa legal, uma ferramenta em nuvem, caso você não possa usar. Tipo, não pode acessar o GitHub Actions de fora, tá? Por uma questão de sigilo do teu projeto. Aí você tem um Jenkins que você pode utilizar, tá? Quais são os componentes que vocês têm que atentar que o GitHub Actions tem? Tá? Ele tem 2 componentes básicos. Quer dizer, na verdade ele tem mais, mas vamos devagar. Primeiro que é o alto nível de todos, é o workflow. O workflow é uma tarefa. Tá? É uma tarefa não, assim, é um objetivo teu. O que, é que você tem que fazer? Eu quero fazer o build de todo o software que é colocado na Develop lá e testar, fazer um teste de integração. Então, esse cara aí, ele é um objetivo que você tem que cumprir, tá? Esse cara, eventualmente, tem vários trabalhos internos que você tem que fazer, que a gente vai ver, são as tasks, tá? Então, esse cara, qual é o ponto dele? Ele é disparado por um evento, que é esse segundo cara aqui embaixo, tá? Então, quando acontece um certo evento que é monitorado pelo GitHub Actions, aí ele vem e dispara o workflow. Aí o workflow é composto por uma sequência de jobs, cara, tá? São os trabalhos. E esses jobs são compostos por diferentes passos ou etapas, tá? Qual é o interessante? Esses steps aqui podem ser ou um comando de shell, lá no terminal da máquina, ou pode ser uma action, tá? Uma coisa que já está pronta. Tá? Então, a diferença basicamente, você tem um evento que dispara um workflow que é composto por jobs, que por sua vez é composto por steps ou etapas. Tá? É bem simples de olhar quando você mostra essa figurinha aqui, ó. Bem fácil. E lembrando, no GitHub, os teus workflows ficam dentro de um diretório no teu projeto, tá? Você vai ter que criar um diretório chamado .github/workflows. Aí lá dentro, você tem os arquivos YAML. E cada arquivo YAML tem um workflow que você coloca lá dentro dele. Você pode ter quantos você quiser. As actions são para o repositório inteiro, tá? Vale para o repositório inteiro. Então você vai, obviamente, se você fizer muita coisa, você vai ter o workflow de teste, o workflow de lint, o workflow de build. Aí você imagina tudo que você quiser. Tem milhões de exemplos, tá? Agora, coisas importantes para vocês lembrarem. Workflows, eles podem acontecer em paralelo. Basta o evento que dispara ele acontecer. Então, se tem 2 workflows que são ativados pelo mesmo evento, eles vão acontecer em paralelo. Então, a primeira coisa, workflows podem acontecer em paralelo se os eventos que o disparam acontecerem em paralelo também. Segundo, os jobs, agora dentro de um workflow específico, eu tenho vários jobs. Os jobs, como é que eles acontecem? Se você não fala nada, eles acontecem em paralelo. Professor, eu não queria que os jobs acontecessem em paralelo, eu queria que eles fossem sequenciais em alguns momentos. Aí você tem que colocar, aí vocês vão ver uma aula especificamente como é que a gente controla o fluxo desses caras, tá? Então você pode encadear eles para um acontecer depois do outro, ou vocês podem simplesmente deixar eles acontecem em paralelo, tá? Então lembrando, workflows podem acontecer em paralelo, caso o evento que dispare isso aconteça, tá? Jobs acontecem em paralelo se você não falar nada, mas se você não quiser, você tem que ativamente ir lá e modificar a configuração para eles não acontecerem em paralelo. E tem os steps que não acontecem em paralelo. Os steps são sempre sequenciais, faz parte da brincadeira. Galera, com isso aqui dá pra fazer muita coisa. Não preciso dizer que é bastante complexo o nível de coisas que você pode fazer com esse cara aqui funcionando direitinho, tá? Potencial, cara, do uso do GitHub Actions. No caso aqui eu posso dizer para vocês, cara, você pode fazer coisas bem legais
tipo taguear coisas automáticas, subir coisas para certo, passou por certo teste, você pode comitar, subir coisas para outros lugares, e tal. Você pode fazer um monte de coisa bacana, cara. E o legal é aquilo que eu falei antes, né? Ele fornece máquinas virtuais no Linux, Windows e macOS para executar fluxo de trabalho. Você pode até configurar essas máquinas aí, elas já têm configuração de bibliotecas que você pode utilizar. Tipo, você pode querer testar uma mesma versão de software em diferentes bibliotecas. Tipo, eu quero ver se meu software aqui vai rodar direito no Node 14, no Node 18. Não, eu quero ver se esse meu software aqui vai rodar direitinho no Windows, no Linux, no Mac. Então, assim, você pode fazer esse tipo de coisa aí, vendo um negócio que vocês vão ser apresentados, que são as matrizes de execução. É um negócio bem legal, tá? Bora ver o primeiro workflow? Então, como é que a gente cria o primeiro workflow? Eu vou mostrar isso aqui no GitHub, isso aqui eu só listando pra gente ver o que a gente vai acontecer. Primeiro, você já tem a conta no GitHub de vocês. Cria lá, vamos criar, a gente loga nela. Cria um repositório novo para vocês fazerem a brincadeira. Nesse repositório, você não precisa criar isso aqui, você vai direto na aba lá de GitHub Flows. Aí a gente vai ver como é que acontece. Esses dois caras aqui, a gente vai fazer completamente online, então vocês vão ver como é que acontece isso aqui. Aí você edita e executa. A execução, ela vai depender dos critérios que você vai colocar do evento que você quer que dispare lá dentro, tá? Bora ver aqui. Eu vou apresentar os três, senão eu vou dar como é que eu vou dizer assim? Eu vou estragar a surpresa. Mas qual é a brincadeira desses caras aqui? É o seguinte. A ideia do laboratório de vocês é executar esses três caras aqui, tá? É só seguir esses passos aqui, galera. A brincadeira é isso, tá? Então, olha o que eu vou mostrar para vocês agora, para facilitar, né? Então, tô aqui na minha conta do GitHub. Professor Moisés, tal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo repositório. Então, eu vou aqui. Eu vou colocar aqui T1 EAD CI/CD. CI/CD. Vou colocar TTD, CI/CD, fundamento CI, aula 1. Description, repositório de exemplo de configuração, T1 EAD. Olha aí, tal. Public, não sei o que, papapá. Create repository. Eu vou adicionar um readme aqui só para ficar bonitinho. Oi, criei. Tá aí o cara. Repositório, bonitão. Bonito. Como é que a gente faz um GitHub Actions? Como é que a gente ativa? Se vocês olharem aqui, ó, tem Code, Issues, Pull Request e Actions. É esse cara aqui que a gente vai, meu irmão. Quando você entra num repositório que não tem nenhum action ligado, vocês vão ver esse cara aqui, ó. Isso aqui que são as actions, são aquelas coisas que automatizam. Já tem um monte de coisa pronta que automatiza um monte de tarefa, tá? A gente vai usar esse cara aqui, mas eu quero só antes mostrar para vocês um pouco do que é possível fazer, cara. Tem action pronta para fazer deploy de projeto Node.js na Azure, na Amazon. Eu quero fazer coisa eu quero fazer Terraform dos meus clientes para poder, cara, funcionar o negócio direitinho quando eu implantar o software, tá? Eu quero fazer um projeto aqui com Kubernetes na infraestrutura da Tencent. Pô, beleza. Eu quero fazer aqui uma análise de segurança. Já tem, cara. Então, assim, Continuous Integration. Aí vai, cara. Tem um monte aqui de automação, label. Isso aqui, ó. Como você faz label automático baseado nos arquivos que mudaram. Galera, tem um monte de coisa aqui que você pode utilizar, cara, tá? Várias categorias e tal. A ideia é que vocês aprendam um pouquinho aqui e vocês sigam fuçando para aprender as coisas que tem aqui, que é muito legal, tá? Bora dar uma olhada nesse cara aqui. Quando você aperta essa configuração aqui básica, ele já vai criar para vocês, ó. Ele já criou aqui dentro do meu repositório, ó, um arquivo chamado .github. Já criou o arquivo, o diretório workflows. E aqui, ó, ele criou esse arquivo blank.yml. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar teste 01. Não, vou colocar lab 01. Não, volta. Opa. GitHub Workflows / lab
lab01.yml. Tá aí. Ó, e aqui do lado sempre fica já uma sugestão de actions para você, cara, tá? Então, todo lugar tenta te ajudar a automatizar as coisas. Mas aqui a gente tá querendo fazer coisas simples. Bora, deixa eu aumentar aqui a fonte aqui para vocês verem melhor. Então, o que vocês têm que imaginar quando vocês estão fazendo uma action, estão editando uma action? Toda action tem um nome. Esse nome aqui é o que aparece aqui no controle de ação do GitHub Actions, quando rodar o cara, tá? Esse on aqui, ó, essa parte aqui do on, o que ele está dizendo? Aqui é onde você vai descrever quais são os eventos que vão disparar esse workflow. Lembrando, tu pode ter vários workflows dentro desse cara, tá? Esse nome C aqui eu vou chamar ó, de lab01, ó. Tá? Para ficar igual ao nome do meu arquivo. É padrão meu. Você pode usar o de vocês, tá? Porque às vezes assim, se você coloca o nome do teu workflow diferente do nome do arquivo, aí pode bagunçar a tua cabeça. Deixa eu até colocar aqui o lab com maiúsculo para ficar legal. Coisa de programador Java. Beleza. O que significa esse push aqui? Toda vez que alguém fizer um push dentro do teu diretório, ele vai te parar esse cara. Toda vez que alguém fizer um pull request para esse cara, ele vai te parar esse negócio aí. Eu vou tirar o pull request, eu vou deixar só o de push aqui, tá? O que é esse workflow dispatch aqui? Esse workflow dispatch é uma forma de você disparar o workflow com um botão. Você dá um trigger. Tipo, vai aparecer executar. Esse aqui eu gosto de chamar de manual. Então, como é que você consegue ter uma opção de executar um workflow manualmente? Você coloca essa opção, que é o workflow dispatch, tá? Aí você tem um lugarzinho aqui que na interface que você clica e ele executa esse cara na mão, tá? Esse on push aqui é toda vez que alguém comitou aqui já era, deu um push aqui, comitou já era. E um negócio interessante, como esse cara aqui está dentro do repositório, o simples fato de eu salvar e comitar esse cara aqui já vai causar a execução desse cara aqui, tá? Aí aqui vem meus jobs. O job é tipo assim, pô, eu tenho um workflow. Meu workflow pode ter vários jobs. Então assim, quais são os jobs que eu vou ter? Pô, aqui vai ter... Esse workflow aqui ele só tem um job, tá? Que é o job build. Eu podia fazer o job teste, não sei o que a gente vai ver nos próximos exemplos, tá? Mas isso aqui é para ser bem simples. Qual é a primeira coisa que você deveria fazer quando você vai rodar esse cara? Você vai dizer, ó, em que local esse job aqui, o job build vai rodar, tá? Porque você pode ter jobs iguais, mas que vão rodar em plataformas diferentes. Pô, negócio diferente, hein? Pode. Aqui você deve ir colocando o botão latest. Tem um lugarzinho que a gente vai ver logo mais, tá? Que você vê quais são as plataformas que você pode rodar um projeto aqui no GitHub Actions, tá? Tem a configuração da máquina e de todos os softwares. É como se fosse uma imagem, tá? Na verdade, em tese, é um Docker que você vai rodar aqui dentro, tá? Então ele vai te dar um pedaço de uma imagem, o Ubuntu, com um monte de software já instalado lá para você poder utilizar, tá? É um negócio bem legal. E aqui tem os steps, tá? O que é o checkout? O checkout ele puxa o código do teu repositório e joga lá no teu projeto da forma como você organizou dentro da máquina e aí ele roda o que ele tiver que rodar, cara. Nesse nosso projeto aqui, para a gente estimular o negócio, não tem nada, né? Então eu vou tirar ele, não vou colocar esse passo aqui não, tá? Aqui, ó, aí vem outro step que tá rodando aqui, ó, é esse name aqui, ó. Quando você coloca run, entendeu? Ó, deixa eu voltar aqui, isso aqui é importante. Volta. Tá. Volta mais. Tá. Eu tirei aqui o push só no branch, tá, beleza. Você tem duas formas de executar as coisas. Usando uma... Quando é que você usa uma action? Quando você coloca uses, aí você coloca actions, barra, alguma coisa que você vai usar. Esse cara aqui é que garante que você vai usar uma action. Quando você vai executar uma coisa direto lá no CMD da máquina, no terminal da máquina, você vai usar o comando run. Tá legal? Todo passo pode ter um nome, tá?
Se eu quiser colocar um nome aqui, eu podia ter colocado um nome bem aqui, chamado bem assim, ó. Name checkout. Aí, para que serve isso aqui? Porque na hora que você está montando o teu pipeline, ele usa esse cara aqui para dar o nome para o passo que você está rodando. Se você não falar nada, ele vai executar, ele vai colocar o nome do comando que você deu, que pode bagunçar um pouco a leitura das coisas. Mas eu não vou fazer checkout, então, beleza, tá? Vou rodar aqui, ó, run a script. Aí o que ele vai fazer? Ele vai rodar o comando echo, cara. Só isso, vai rodar o comando echo, tá? E aqui você pode, aqui ele está rodando outros ecos aqui, ó. Então ele está rodando, é um comando que está rodando 2 passos aqui. Ele vai dar 2 ecos lá no terminal que a gente está rodando. É bem leso mesmo. Mas isso aqui permite você depois compilar, copiar, testar, fazer um monte de coisa, tá? Então bacana. Esse aqui vai ser o exemplo que eu vou utilizar. Deixa eu apagar alguns comentários aqui. Vocês já viram como é que o comentário funciona, né? Com hashtag aqui, tá? Depois que vocês já tiverem bom, esse aqui obviamente é só para explicar, não é uma coisa que vocês têm que colocar no código de vocês, tá? Mas no início, eu imagino que vocês possam querer deixar isso aqui para entender melhor algumas coisas. Tá aí. Opa. Lembrando, cara, um espaço errado aqui, tipo parece com Python, um espaço errado aqui, quebra o negócio, tá? Beleza. Tô com esse cara funcionando aqui. Comitar. Papapá. Deixa eu pensar aqui. Ó, o Copilot já deu até um sujeito, ó. Tá. Beleza, ó. Ele já deu a descrição. Fez o commit aqui. Vou comitar. Ao comitar, se eu voltar aqui agora, olha o que acontece. Ele tá rodando, cara. Porque eu fiz um push. Entendeu? Aí se você clicar nele aqui, ó. Ele diz que ele rodou, ó. Arrumou o negócio. Rodou o script que eu pedi, ó. Ele rodou o Hello World, ó. Depois rodou o multiscript, que tem 2 hello, ó. Tá? Ele simplesmente rodou aquele carinha lá, tá? Então tá aqui o job, ó, rodado. Diz o que usou, tal. Aí aqui você sabe como é que ele rodou, se ele rodou certinho, tal. Olha um negócio interessante. Quando ele tá aqui, como a gente colocou aquele workflow dispatch, você disse, ó, eu quero rodar esse cara na mão. Aparece, ó, esse botão aqui. Ó, esse workflow tem o workflow dispatch event trigger. Significa que você pode rodar ele na mão. Então, a primeira rodada desse workflow que aconteceu porque eu dei um push, eu comitei, eu fiz um commit, tá? E o que ele colocou aqui, ó? Ele coloca sempre o nome do commit que levou a esse evento, esse workflow ser rodado. Agora eu vou rodar ele na mão, usando o workflow dispatch. Olha aí, ó. No branch, ó. Roda o cara aí, ó. Pô. Agora ele tá rodando, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Lab 1. É o nome do. Aí. Aqui ele tá mostrando como é que ele tá acontecendo, ó. Cada um dos passinhos que ele tá rodando aí, ó. Coisas importantes que eu quero comentar com vocês. O back-end, o front-end do GitHub Actions não deve utilizar um sistema muito eficiente de socket, WebSocket, tá? Então o que acontece é o seguinte, às vezes as coisas que vocês vão ver aqui não estão acontecendo no back-end, tá? Às vezes precisa dar um refresh, porque é normal, você pede para rodar, aí ele não vai rodar às vezes na hora não, cara. Tá rodando rápido aqui porque eu tô gravando agora num horário que tem menos carga aqui no negócio. Hoje é uma quinta-feira, agora que eu tô gravando é uma quinta-feira à noite, tá? Mas, cara, se eu gravasse isso aqui, tipo, meio-dia do meio da semana, muito provavelmente isso aqui poderia demorar bastante. Às vezes demora muito, tá? Vocês vão fazer um exemplo aí, que é o workflow que dispara. Parecido com o Linux, com o cron do Linux. Que você roda, ele pede para ele rodar a cada 5 minutos, entendeu? Eu já vou avisar logo. Não ponho para rodar a menos de 5 minutos, porque ele não permite. O limite mínimo de tempo para rodar aqui no GitHub Actions é 5 minutos. Então, assim,
Às vezes, para ele rodar a primeira vez, vai demorar pra caramba, entendeu? Por quê? Porque é de graça, então ele vai rodar quando ele tem tempo. Tem um cara que passa e pega as coisas e roda. Às vezes esse cara está muito ocupado, né, na lista de jobs que estão sendo solicitados. E isso aqui dentro de uma arquitetura assim, é um sistema de fila, tá? De mensageria. Toda vez que você faz uma solicitação, a tua solicitação entra numa fila. Se essa fila estiver muito gigante, ele vai demorar para consumir os processos até chegar no teu, tá? Então, tenha paciência quando você estiver rodando isso aqui, principalmente em horários muito, vou dizer assim, populares, tá legal? Coisa importante, aqui ele diz como é que rodou, ó. Lab 1 foi, ó, rodado por um commit pushed por mim. Lab 1 foi rodado manualmente pelo usuário e tal. Então, assim, você vai saber como é que os workflows rodaram aqui. E você pode ver, cara, se você clicar aqui no Lab, ó, você pode ver, ó, como é que está o arquivo que rodou esse cara aí na hora. Tá? Porque você, eventualmente, você vai ter diferentes versões e ele vai guardar as versões do arquivo YAML que foram utilizadas aqui dentro do teu projeto. Tá? É um negócio bem legal mesmo. Tá? Pessoal, qual é a tarefa de vocês aqui nesse caso? Para vocês entrarem em contato. É vocês fazerem basicamente isso que eu fiz, só que seguindo as instruções aqui do laboratório. Só que tem um passo a mais que eu quero que eu não fiz aqui para vocês fazerem. Tá? Qual é? É o passo de criar o workflow baseado em tempo. Tá? Que é esse cara aqui. Cadê aqui? Ó, com a ativação, que é esse cara aqui, ó. Vocês vão usar a opção Schedule, que esse tá bem aqui, ó. Tá? Aí vai acontecer a mesma coisa que tá aqui, tá? Prestem atenção sempre em espacinho, não sei o que, tal, porque isso pode levar. Então são 3 exemplos que tem aqui. Um é rodar manual, outro é rodar agendado e outro é rodar no push, tá? Então rodar no push, como eu falei para vocês, é o mais fácil de todos. É só alterar o YAML, salvar alguma coisa, deu push. Vocês viram eu executar aqui 2 já, muito facilmente. Então a ideia é seguir esse cara aqui, tá? Não é uma coisa... Pô, uma coisa muito complexa, tal, não, é bem rapidão de fazer, tá bom? Então eu já apresentei o laboratório de vocês, o que eu quero na entrega de vocês, tá? A entrega de vocês nesse negócio aqui é basicamente vocês capturarem a tela desse negócio aqui, ó, dessa tela aqui no final, tá? Só que eu vou querer que vocês mostrem, tipo, os passos, tipo, tem que clicar aqui e eu ver os passinhos aqui, tá, galera? Por quê? Já vi muita gente que o passo não roda todo. Aí assim, obviamente, vocês têm que me dar autorização para ler o repositório de vocês. Um passo aqui desse dá pau e o cara não me mostra, entendeu? Ele comenta lá no código e tal, papapá. Então, assim, vocês devem fazer um print disso aqui aberto, dos passos abertos para eu ver, tá? Que rodou legal. E depois o passo mostrando as etapas. Quando tiver mais, tipo, a gente fez o job build aqui, né? Tinha um build. Se tivesse mais jobs, eles apareceriam aqui, se fossem em paralelo, um embaixo do outro. E se tiverem na sequência, vai aparecer eles ligados aqui. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? No próximo, na aula 2, isso aqui já aparece direitinho. Tá legal? Pessoal, executar os 3 caras. Google Presentation, obrigatório como sempre. Repositório, onde estão os workflows, fonte dos arquivos em YAML, o que tem que estar lá bonitinho no Google Presentation? Tem que estar o link do teu repositório, tem que estar o YAML que tu usou em cada um dos exemplos ali, papapá, e o print da tela de execução dos pipelines. Lembrando, eu quero o print mostrando o pipeline executou com sucesso e depois o print daqueles caras abertos para eu ver que todos os passos internos foram executados. É leso. Mas é porque eu vou exigir a mesma coisa nos próximos laboratórios. Então, para vocês já saberem como é que a parada funciona direitinho, tranquilo. Galera, é isso que eu quero apresentar para vocês nessa primeira aula. Não é uma aula muito complicada, é tranquilo pra caramba, tá? Mas é muito divertido. Espero que vocês curtam esse módulo, curtam fazer as atividades, tá? E qualquer dúvida, eu gosto de repetir. Basta conversar comigo, com o Arcanjo. A gente está disponível para ajudar vocês. Um abraço a todos. E boa noite, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês vão executar esse negócio aqui. Não esqueçam também de responder a enquetezinha que eu sempre vou colocar depois das aulas que a gente começou a fazer já no módulo anterior,
para vocês continuarem fazendo aqui agora, tá legal? Abraço a todos, pessoal. Boa noite aí, boa tarde, bom dia e bom módulo.